No Baita Papo entrevista dessa semana, eu converso com Luiz Guimarães sobre a declaração do imposto de renda, o que você precisa saber. Qual o prazo e como funciona o envio para a declaração do imposto de renda? O prazo do imposto de renda desse ano, ele teve um prazo estendido, então ele vai até 31 de maio de 2023. O envio da declaração ele é feito através da internet, A declaração é elaborada no aplicativo do Programa da Receita Federal ou pelo app do Imposto de Renda Pessoa Física 2023. Quem é que está isento de fazer a declaração? Está isento de fazer a declaração de imposto de renda quem recebeu o rendimento até R$ 28.559 no ano base de 2022. Quem deve fazer a declaração do imposto de renda? Todas aquelas pessoas que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559 no ano de 2022. Quais os documentos necessários? A documentação são vários documentos, como o informe de rendimentos do trabalho assalariado, informe de rendimentos financeiros que tem os saldos bancários de 31 de 12 de 2022, operações de compra e venda de bens imóveis, casa, apartamento, terreno, bens móveis, carro, moto, veículos, utilitários e outras informações referentes a despesas com educação do próprio titular ou seus dependentes, despesas médicas, de exames, laboratórios, consultas de médicos, de dentistas e outros tipos de despesas relacionado à parte de saúde. O que é o imposto de renda e como é que ele funciona? O imposto de renda ele é um tributo, que é cobrado sobre os ganhos auferidos das pessoas, dos contribuintes, das pessoas físicas, E ele funciona, a cobrança dele funciona através da declaração de ajuste anual, chamado Imposto de Renda Pessoa Física Anual. A gente vai fazer um rápido intervalo, na volta a gente segue falando sobre a importância da declaração do imposto de renda. No Baita Papo Entrevista de hoje, estou conversando com Luiz Guimarães, ele que é contador e gestor de negócios. Estamos falando sobre a importância da declaração do imposto de renda e o que você precisa saber. O que é a sonegação do imposto de renda? A sonegação de impostos é quando o contribuinte deixa de declarar os seus rendimentos para a Receita Federal, para o governo, Com isso, gera o processo de sonegação. Sobre a restituição do imposto de renda, quem é que tem direito? Tem direito à restituição do imposto de renda à pessoa física aqueles contribuintes que pagaram durante o ano calendário, nesse caso 2022, pagaram o imposto de renda retido na fonte e na declaração de ajuste, onde tem toda a composição do imposto de renda, ao comparativo entre o saldo devedor do imposto menos aquilo que foi pago, menos aquilo que foi pago durante o ano. Tendo um imposto sendo pago a maior, aí o contribuinte tem direito à restituição do imposto de renda. No caso das empresas, como é que funciona
para destinar parte do imposto e ajudar entidades sociais? No caso das empresas pessoa jurídica, existe uma peculiaridade, né, onde a forma de tributação, né, que é, no caso, o lucro real, é o que pode ser destinado 1% do valor devido, né, referente ao ano calendário, nesse caso 2022. Né. Dessa maneira, a empresa destina, né, alguma entidade, né, que esteja legalmente habilitada até 1% do seu imposto devido referente ao imposto do IRPJ. Para finalizar o Baita Papo Entrevista de hoje, gostaria que o senhor passasse algumas informações referentes ao imposto de renda. A declaração de imposto de renda ela é extremamente importante para informar os rendimentos, né? E existe aquelas situações que são obrigados, né? Organização da documentação, informe de rendimentos dos salários, informe de rendimentos financeiros, todas as despesas dedutíveis, né? É importante estar organizado, tá? Para quê? Para que possa ter todos os elementos para uma boa elaboração do imposto de renda. Assim, não ficando nada de fora e não omitindo nada para o governo, para a Receita Federal e, consequentemente, a sua declaração não vai cair em malha fina, ela vai ter um processamento super rápido, hoje está muito rápido em relação ao processamento e, consequentemente, tudo vai dar certo no final. Continue conosco, na volta do Baita Papo Entrevista tem o Baita Papo na Rua. Ensina o que é duro enquanto tu está aqui, porque quando tu for, ele vai saber se proteger sozinho. Olá, hoje o Baita Papo na Rua venho conhecer um projeto social que está mudando a realidade de vários jovens aqui da nossa Uruguaiana. Esse projeto existe desde 2015 e ele abrange aqui o bairro Cabo Luiz Quevedo e os conjuntos habitacionais Salvador Faraco e João Paulo II. Aqui a gente está com o Arley, que é o responsável do projeto. Boa noite, Arley, tudo bem? Tudo bom? Conta pra gente, Arley, o que significa a KGA e qual é o objetivo desse projeto social? A KGA, Associação de Karatê Guerreiros do Amanhã. Ela surgiu em 2015 como um projeto de bairro, dentro da Escola Marília. Hoje é uma ONG. Dentro da piscina do Clube Tiradentes, aqui a gente cede esse galpão. E a gente loca esse galpão, né? Sim. E desde 2019, a gente começou com 20 crianças aqui na ONG e hoje a gente está com 100 crianças mais ou menos. E o objetivo é passar o Dojokun, que seria as normas do Karatê, né? Disciplina, responsabilidade, respeito, dar o melhor de si para crianças daqui do bairro e da região. O objetivo principal é tirar da rua. Enquanto eles estiverem aqui dentro treinando, tiverem com que se preocupar fora da escola,
está com a cabeça trabalhando em alguma coisa plausível, né, a gente consegue dar um rumo para essas crianças aí. E conta pra gente, Arley, quem são as pessoas por trás desse projeto? O projeto, por trás do projeto é a minha família, né? Eu sou apenas a ponta do iceberg, aqui sou eu que dou aula, mas sem o apoio dos meus filhos que dão aula junto comigo, tem a turma deles quando eles podem, e a minha esposa que dá todo o respaldo psicológico para as crianças, a orientação familiar, então sem eles também não dá. E com certeza também as mães, né? Que quando a gente pega o grito para elas se apresentarem e trabalhar, elas pegam junto com a gente e se oferecem fazer o que puder para viajar, para trabalhar junto com ele. E a gente está aqui com o policial civil Tiago, que hoje veio palestrar no projeto AKGA, e ele vai conversar com a gente agora. Tudo bem, Tiago? Tudo bem. Tiago, conta pra gente, a Polícia Civil desenvolve algum projeto próprio? A Polícia Civil participa do Papo de Responsa, que os policiais eles vão nas escolas e conversam com os alunos, com a finalidade de prevenção de drogas e prevenção de violência e de divulgação do trabalho da polícia também. Sim. E a Polícia Civil, ela participa, ela faz parcerias com alguns projetos além deste que tu citaste? A Polícia Civil ela faz parte da rede de proteção dos menores. Sim. E, então, sempre que o Conselho Tutelar nos solicita e quando há possibilidade, nós acompanhamos eles também no que eles precisam de ajuda. Às vezes eles fazem palestras, nos convidam também. Sim. E tu vês a participação dos jovens e dos familiares, tu vê um proveito maior dos familiares em conjunto com os jovens quando vocês fazem esse tipo de atividade? Sim, com certeza. Há uma troca, né? Há uma ampliação da consciência deles sobre algumas coisas que a gente tem visão. Valéria, conta pra gente o que houve hoje aqui, o que a galera aprendeu, o que eles conseguiram absorver das experiências que tu trouxeste para o projeto. Bom, o colega Tiago, ele trouxe dentro da experiência dele na Polícia Civil, através da experiência que ele tinha no Papo Responsa, onde ele tinha um grupo dos colegas que faziam rodas de conversa com os alunos. E eu, da minha parte, como também rotariana, já fiz algumas falas no sentido no tema de empoderamento de meninos e meninas e trazendo a minha contribuição enquanto policial penal foi trazer experiências como a gente sempre diz, a AKGA ela é uma vacina em prevenção. Então, quando a gente procura trazer para a AKGA a presença dos pais, a integração da família, fazer os pais olharem para os seus filhos, olhar no sentido de não vigiar, mas no sentido de conhecer o seu próprio filho, conhecer a sua filha, orientar. Por que orientação? Por que a gente puxa muito pela família, a gente preza muito pela integração da família dentro da AKGA? Porque se a mãe, o pai, não orienta o filho, não conversa com o filho, eu não digo ser amigo, porque o amigo às vezes ele leva na brincadeira, mas ser um parceiro, ser um companheiro do seu filho, da sua filha, evita muitas vezes deles irem para a rua, fazer amizades indevidas e nas suas depressões, porque os hormônios em determinada idade estão borbulhando, como a gente diz, evitar que eles venham a ter certos contatos na rua, com a droga, com o ilícito, com a corrupção, e venham a conhecer esse mundo não tão cor-de-rosa que é dentro de um presídio. A gente traz dentro da nossa experiência como policial penal, como agente penitenciário, tantos casos, claro, não nomeando, mas na nossa experiência de vida e como funcionários, do quão angustiante, do quão humilhante é para uma mãe, para uma irmã, passar por um procedimento, visitar, olhar o filho que um dia ela viu pequeno atrás de uma grade. E às vezes é por falta de orientação. Muitas às vezes perguntam onde que a gente errou. A gente erra às vezes
dando de mais, dando de menos. Dentro da KGA, a gente procura trazer a ponderação. O Sensei Arley, ele tem a ponderação, a gente procura ter a ponderação. O grito durante o treino, o carinho e o afago, quando eles fazem alguma coisa correta, quando eles conseguem um pódio, que também não é a nossa principal objetivo, mas a gente vibra com eles também. Eu, quanto policial penal, eu trouxe as minhas experiências que eu vejo e porque a KGA ela surgiu da ideia de o que podemos fazer para evitar que essas crianças que hoje estão visitando os pais, ou que estão na esquina, ou que estão no ócio, venham a parar num lugar tão sombrio, tão deprimente que é um presídio, ou uma delegacia, ou respondendo um processo, ou até visitando seu pai e sua mãe. A KGA ela tenta fazer esse tipo de trabalho, a prevenção, para que no futuro nós não tenhamos que ser a medicação da doença. Para ti, Pamela, o que representa o projeto AKGA? O projeto AKGA representa para mim evolução. Meus filhos evoluíram muito, tá? Eu tinha 3 no projeto, agora eu tenho 2, tá? E o comprometimento deles, né, com o que eles fazem. Eu tenho um que era bem tímido, o outro não, mas um sim. E esse eu vejo mais evolução nele, sabe? Na questão da escola também, disciplina. Por ter que ter nota alta, né? Ter que ter nota boa, no caso. Porque nota ruim não fica, com mau comportamento não fica também, porque ele não permite. Faz muito tempo que os teus filhos participam do projeto, Pamela? Desde 2019. Entraram em março de 2019. Sim. E aí, estão aí. Orgulho da família. Muito, muito orgulho deles. E a gente vai conversar aqui com o Pedro, que iniciou no projeto AKGA aos 8 anos e hoje já é faixa roxa na atividade. Pedro, conta pra gente mais da tua trajetória dentro do projeto AKGA. No começo eu era meio, que ia ser só um esporte pra mim, que não ia pra esses campeonatos, como está acontecendo agora, que me motivou, né, a continuar, porque antes nós era no Marília, aí foi cancelado lá, fomos pra casa do nosso Sensei Arley, que nós abrimos um dojo lá pra nós, pequenininho, só pros graduados que alguns estão hoje com nós. Aí foi mudando e nós viemos pra cá, aí foi a evolução, né, que daí nós começamos em campeonato, que nós viramos uma ONG, que foi do primeiro campeonato que eu fui, foi em Santo Antônio, que foi minhas primeiras 2 medalhas em primeiro lugar. Aí no segundo, que foi o Open Internacional, que foi em Santa Maria. Daí eu peguei em terceiro em luta, que isso daí já era mais dificilzinho, né? Aí teve o último que foi em Quaraí, que eu trouxe uma em primeiro lugar e outra em segundo. Que agora nós temos o gaúcho, que, se Deus quiser, vendas de rifa para pagar passagem para nós ir, vamos estar lá. Bacana, Pedro. Me diz uma coisa, tu vê diferença na tua personalidade do antes do projeto e agora, depois que tu estás no projeto, tua relação familiar, tua relação com os teus amigos e tua relação escolar, tu viu alguma modificação? A modificação que teve, que antes era mais fechado, né? Não era solto. Agora eu tô vivendo, tô conhecendo, sou mais solto com as pessoas. Satisfatória essa integração aí das famílias no projeto. Totalmente, porque a criança, não adianta a gente passar a orientação para a criança se a família não der apoio, né? Sim. Porque não adianta eu dizer o que é certo se a família não corresponder e fazer o que é errado. Então, é um trabalho em conjunto da minha família com a família de todos eles também. Arley, qual é a tua história com o Karatê? Eu comecei em 86, em Alegrete, na Samurai Karatê Clube. Ainda existe a Samurai. Mas eu parei um tempo, parei 5 anos de treinar. Fui embora para Porto Alegre.
E quando eu vim embora para cá, em 2004, eu já tinha um projeto parecido com esse lá em Alegrete antes de vir, bem antes. Quando eu vim embora para cá, meus filhos nasceram e em 2015, ele com o mais velho tinha 6 ou 7, foi quando tive a ideia de eu começar a dar aula para eles, né? Então já é um longo percurso, 35 anos de karatê, fui campeão gaúcho, nunca tive a oportunidade de representar o Rio Grande do Sul, participei representando Alegrete em 2 competições de Girgas na época, uma em Santa Maria e outra em São Leopoldo. Então, mas o principal é que o Budô faz parte de mim já. E a gente sempre procurei orientar meus filhos e agora a gente passa para os outros. Qual é a resposta aqui da sociedade, dos bairros aqui que vocês abrangem? Como é que vocês veem a integração da comunidade aqui do Cabo Luiz Quevedo, Salvador Faraco, João Paulo II? O que tu vês de diferente nesses bairros após essas crianças se integrarem o projeto? Olha, quando a gente começou, a João Paulo ainda não era o tamanho que é hoje, esse lado da cidade cresceu muito, né? Sim. Quando eu vim embora para cá em 2008, se não me falha a memória, essa região da cidade cresceu bastante. E como tudo, poder aquisitivo também. Mas o principal foi que a integração dos bairros aqui é bem diferenciada, porque o que é Cabo Luiz Quevedo é Cabo Luiz Quevedo, o que é João Paulo, o que é Anitta é Anitta. Então, o que a gente procura, como nós temos apenas uma sede, interagir e integrar essa gurizada toda é bem complicado. Mas a gente procura fazer o melhor que pode dentro das nossas possibilidades, né? Se a gente pudesse, a gente estava em todos os cantos ali. Quiçá a gente consiga construir a nossa sede, que a gente ganhou um terreno no final da João Paulo lá. O terreno ainda está parado, a gente precisa de auxílio e apoio das empresas para construir. Que hoje aqui com a antiga cancha de bocha do Clube Tiradentes, aqui a gente atende 100 crianças nesse espaço. No momento que a gente construir a sede da associação e passar a ser o Instituto Guerreiros do Amanhã, a gente consiga atender talvez de 500 a 1.000 crianças por mês, não só com karatê, como os outros esportes, outras dança, música, cultura também. Mas isso a gente está gatinhando recém, né? Então, até lá, quem sabe, a gente consiga fazer bastante coisa. Conta para nós, como é que os empresários que tiverem interesse em investir nessa ideia, investir nos Guerreiros do Amanhã, como é que eles podem se aproximar do projeto? Primeiro fato é nos conhecer. Chegar aqui, ver a gurizada, ver o empenho que eles têm, ver a união. Se eu tiver que cobrar deles, eu vou cobrar, mas termina a aula, eles vêm e me abraçam. Muitos querem me chamar de pai e eu não deixo, né? Mas a Valéria não tem como não deixar, então eles chamam a Valéria de mãe. Então, chega, conhece o projeto, conhece a KGA, conhece a associação e veja o que é isso aqui. E tenha uma visão de futuro para ver o que pode ser a associação. Aí a gente apresenta o projeto, apresenta a planta, dependendo da área, a gente precisa de material de construção, a gente precisa de auxílio e tanta coisa que pode. Sim. Então, o que o empresário quiser ajudar, se é um empresário pequeno e quiser ajudar hoje, nós precisamos de auxílio mensalmente, porque a gente paga aluguel, a gente viaja, leva a gurizada para competir em outras cidades. De tempo em tempo tem exame de faixa para a evolução gradual deles também. Eles estão sempre trabalhando, vendendo ficha, vendendo rifa para poder adquirir os materiais. Então, aonde o empresário quiser ajudar, tem. Aonde ele quiser saber como fazer o projeto crescer, tem. Tudo depende da força de vontade de cada um. E nós estamos abertos, né, para qualquer um. E para as crianças, os adolescentes, os adultos que querem participar do projeto, como é que eles encontram a KGA? Tanto pelo Face quanto pelo Instagram, é só colocar Guerreiros, amanhã, Guerreiros do Amanhã, Guerreiros, amanhã, tá? É só colocar, vai estar no Face ou vai estar no Instagram. E
ou chegar aqui, visitar. A gente pede que assistam uma aula. Final da aula, gostou? Gostei. Então preenche uma ficha. Na primeira oportunidade a gente vai chamando. É óbvio que por ser um projeto social, por ser da forma que está sempre lotado. Tá? A turma das 6 está lotada, a turma das 7 está lotada, a turma das 8, que são os maiores, esse ainda tem algumas vagas, mas a procura é muito grande. Se eu tivesse mais turmas, eu teria mais gente. Mas a gente é sozinho, né? Então não dá para estar todo o tempo integral, então a gente faz o que dá, tenta dos horários que nos permitem. Para finalizar, Arley, tu queres deixar algum recado, algum agradecimento para toda a galera que já passou pelo teu projeto? E aí deixar um convite aí para a galerinha que vai chegar ainda. Tem uma pesquisa que foi feita há um tempo atrás, que cada 100 crianças que começam no esporte, chega na área profissional. Eu estou falando indiferente do esporte que for. O karatê não é muito diferente disso aí. A cada 100 que começa, chega na faixa preta, se for isso ainda. Todos os meus alunos que passaram ainda estão crescendo. Eu ainda vou saber muito da história deles. Mas daquele projeto que eu tinha lá em Alegrete, que funcionava no Centro Social Urbano, eu tive 40 alunos lá. Todos os meus alunos daquela época, eu acompanhei a história deles durante muitos anos, ninguém se perdeu. É óbvio que ali eu tenho advogados, eu tenho professores, tenho músicos, até uma que é professora e que é músico, são da Grande Porto Alegre, eu mantenho bastante contato com eles. Eu tenho alunos daquele grupo oceanógrafo, alguns moram fora do Brasil. Tenho pedreiro, tenho frentista, tenho indiferente, mas ninguém se perdeu. Ninguém entrou para dentro de um presídio, que era a ideia inicial da KGA. Então, eu não crio campeões, apesar de ter campeões dentro do meu grupo. Eu crio homens e mulheres. E é esse o objetivo da KGA. É óbvio que tem aqueles que se destacam, tem aqueles que precisam de patrocínio para crescer como esportistas, tem. Mas não é o meu objetivo. Se tiver entre aqueles que têm, eu dou incentivo e dou oportunidade para crescer. Mas o objetivo é tirar da rua mesmo, mostrar o que é certo, mostrar o que é errado, e ele vai fazer a escolha da vida deles, o que ele achar melhor, né? Estamos abertos. Agradeço a todos que estiveram aqui hoje, essa palestra foi fantástica. É a oportunidade, talvez, que muitos na cidade não têm, e se a gente pudesse levar essa palestra para outros cantos da cidade mesmo, como a KGA, levando a Valéria, levando o Thiago, levando outros representantes da sociedade para falar da realidade, não tapar o sol com a peneira, porque a vida é dura e eles vão ter que enfrentar elas, todos os problemas que a vida vão passar. E isso eu canso de dizer para todos os pais aqui, indiferente se for dito os filhos normais ou os filhos que têm limitações, indiferente. Não criem seu filho numa redoma, porque um dia tu vai embora. E se tu super proteger ele agora, não vai ter ninguém para proteger ele depois. Ensina o que é duro enquanto tu está aqui, porque quando tu for, ele vai saber se proteger sozinho.